1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 11. O nosso Salvador virá. O nosso Salvador virá. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores do parto à mulher, que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que já foi feito aqui. Nosso desejo é que o Senhor tenha recebido as canções como aroma suave diante do Senhor, ó Pai. E nós te rogamos, fala conosco, fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma, ó Deus. Que não haja distrações, que possamos estar atentos, cativos à Tua palavra. E me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, Senhor. Mas tudo seja dito para a glória do Teu santo nome e produza frutos para Ti, ó Pai. Se nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Salvador virá. Desde a queda do homem no jardim, o pecado é uma realidade na nossa vida. O pecado é uma realidade na natureza humana e no mundo. Eu tenho plena certeza que a pessoa mais jovem aqui, as crianças aí da Conexão, no fundo, eu tenho certeza que vocês pensam assim: esse mundo deveria ser melhor do que é. Esse mundo não deveria ser assim. Talvez vocês mesmos, já nessa idade ainda, da pré-adolescência, pensem: eu poderia ser melhor do que eu sou. Então nós, qualquer idade, já que pense, que raciocine, dá para perceber que o mundo não é aquilo que deveria ser. Que nós também não somos quem nós poderíamos ou deveríamos ser. Interessante que diante dessa realidade, de que há algo errado com o mundo, de que há algo errado conosco, a gente fica nessa expectativa de que algum herói, de que algum salvador, de que alguém venha transformar todas as coisas, venha fazer deste mundo um lugar melhor, um lugar de justiça, um lugar de paz. Essa é a nossa expectativa, e o interessante é que é baseado nesse anseio humano, nessa expectativa humana, que há uma razão para isso, que foram criadas as histórias de heróis. Os heróis alimentam esse nosso imaginário, e eles são justamente baseados neste anseio da vinda de um Salvador, da vinda de alguém que há de transformar todas as coisas, que há de consertar aquilo que deverá ser consertado. Meus queridos, essa é uma grande realidade. Você já deve ter se empolgado com algumas histórias de alguns desses heróis aí, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas Batman e Robin é uma história extremamente antiga, se eu não me engano, década de 60. Ainda para trás, né? Década de 50, né, Pedro, eu acho? Mais atrás ainda. Enfim, então, para os jovens que acham que Batman e Robin é uma coisa inventada agora, né? Mas é uma coisa bem antiga, o próprio Super-Homem, né? Acho que eram as aventuras de Super-Homem, uma série de TV e tudo mais, o Zorro, para aqueles que são um pouquinho mais antigos aí, o Bonanza, aquele faroeste, né?
aquele cara que defendia ali a sua família, defendia a sua cidade. Para os mais recentes aí, os Vingadores, Naruto, entre outras histórias de heróis, que vai tocar justamente nesse anseio nosso. Todos eles giram em torno dessa ideia de que há algo errado com o mundo, algo que precisa ser refeito, algo que precisa ser consertado. E aí se cria esse anseio, essa expectativa da vinda de alguém que vai promover tudo isso, de alguém que vai promover a justiça, de alguém que vai tornar esse mundo melhor, justo, igualitário. Estas histórias extrapolam a realidade. E é claro que ninguém é inocente, e sabendo desse anseio humano, de que no fundo nós ansiamos por um herói, nós ansiamos por um salvador, a grande pergunta é: será que isso é possível? Será que é possível, de fato, um herói neste mundo, para fazer tudo novo aqui? Será que realmente podemos cultivar em nós a possibilidade, a esperança de que um salvador da pátria vai chegar? De que ele vai então criar esse mundo conforme a gente imagina que ele deve ser? Justo, um mundo sem miséria, um mundo sem violência, um mundo sem injustiças, emprego para todo mundo, saúde, educação. Será? Será que é possível? Às vezes, meus queridos, a gente até pode dizer que não, mas na nossa vida cotidiana a gente talvez crie essa expectativa. Talvez a gente possa ser enganado, né, nessa expectativa de um salvador da pátria. E aí, às vezes, e esse período é bem conveniente de falar sobre isso, nós colocamos essa expectativa em algum político. Nós achamos que o político vai fazer isso, o político vai transformar o país. E agora que tem campanha para prefeito, né? A prefeita ou o prefeito ele vai de fato fazer o céu aqui na terra. É baseado nesse anseio que muitos se aproveitam de nós. Em 1971, Uganda passava por um período de extrema, eu diria, efervescência social, política, econômica. E um homem chamado o Idi Amin, que inclusive era amigo do presidente, né, do Obote, ele se aproveita de uma situação, porque o país estava realmente mergulhado na corrupção, prestes a uma guerra civil entre as etnias que ali estavam. Ele então, que era o Idi Amin, ele era chefe do exército, era um cara que tinha um exército da marinha em suas mãos. Ele se aproveita da fraqueza do presidente e dá um golpe de Estado, isso em 1971. E tem um filme baseado, boa parte do filme é baseado na história do Idi Amin, mas nem tudo ali é sobre ele, né? Porque tem uma história ali que vai do médico, se você for assistir, inclusive está aí na tela o nome do filme, O Último Rei da Escócia. Nem tudo ali é sobre ele, aquele médico, aquele personagem não é real, do médico escocês, mas boa parte do que está ali é verdade. Então, esse homem se aproveita desse anseio humano por justiça e paz. Ele dá um golpe de Estado e ele promete que ele construiria o céu lá em Uganda. Promete que os pobres teriam todas as coisas, que Uganda seria uma potência. Promete tudo isso. Mas nos 8 anos, apenas 8 anos de governo deste homem, esse homem que foi chamado de o terror de Uganda, ele passa, a partir dos seus devaneios psicológicos, a perseguir inimigos reais e imaginários, de tal forma que seja ser brutal o que ele faz. No fim do governo desse homem, 300 mil pessoas haviam sido mortas. Uganda é mergulhada na sua pior fase social e política. Pra vocês terem uma ideia, ele na sua loucura, ele expulsa todos os asiáticos ou descendentes de asiáticos, porque antigamente lá era colônia inglesa, né? Então os indianos foram para lá e tal, ele vai chamar de traidores, então ele expulsa todos os asiáticos, ele ocupa a casa desse povo, o comércio desse povo. Interessante que 90% da arrecadação do país era justamente por causa dos asiáticos que tinham comércio no país. Então veja só, você tira 90% da sua arrecadação. Então o país é mergulhado em pobreza, miséria e, pior de tudo, numa profunda impiedade deste homem que mata. Alguns dizem que ele tinha uma banheira com sangue humano, onde ele tomava banho. Outros chegam a dizer que ele comia a carne dos seus inimigos. Enfim, há muitas histórias sobre este homem, Amin. Mas a verdade é que essa expectativa de um salvador aqui,
essa expectativa de que será fulano, será ciclano, sempre vai trazer para nós, meus queridos, frustração. Porque nenhum homem desta terra, pecador como somos, vai conseguir fazer aquilo que somente Deus poderá fazer em Cristo Jesus. Se nós vivermos essa expectativa de um Salvador da pátria, de fato nós viveremos uma expectativa frustrada. Eu não estou dizendo que nós não podemos ou devemos escolher bem os nossos governantes. Devemos exercer a nossa cidadania, escolhendo bem, não achando que ele ou ela vai salvar-nos, vai construir o céu aqui na terra. Mas isso não elimina nosso dever de escolher bem, baseado em alguns elementos, né? Da sua vida pregressa, desse candidato, se ele se alinha pelo menos com alguns valores que nós acreditamos. Mas uma verdade eu te digo, eu não sou tão otimista sobre o futuro deste mundo. Quando a gente olha para a realidade, parece que as coisas só tendem a piorar, infelizmente. E diante desse mundo tenebroso, diante desse futuro incerto, e não é à toa que nós vivemos num país hoje com esse futuro incerto, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando. Nós não sabemos, possivelmente só vai piorar. Mas nós crentes, que somos diferentes, que temos uma esperança diferente, nós olhamos para este mundo de incertezas, para este mundo que talvez possa trazer desespero ao olharmos para essa possibilidade da piora, e nós não titubeamos, nós não fraquejamos. Por mais que as coisas não aconteçam como nós desejamos, nós podemos confiar que ainda que o futuro seja incerto em certos aspectos sociais e econômicos aqui, nós temos uma certeza, a certeza de que o nosso Salvador virá. Ele virá, meus queridos, e somente Ele há de transformar essa terra, somente Ele vai de fato estabelecer justiça e paz aqui. Enquanto isso, façamos o melhor. Enquanto isso, vivamos como cidadãos desse novo reino que está por vir aqui, fazendo o nosso melhor, porque a nossa esperança não está nesse mundo. Nós temos a plena convicção de que o nosso Salvador realmente virá e Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Essa carta, ela foi escrita por Paulo, possivelmente no início da década de 50, quando ele faz a sua segunda viagem missionária. Alguns chegam a dizer que possivelmente essa é a carta mais antiga do Novo Testamento, o livro mais antigo do Novo Testamento. Ele escreve para essa cidade chamada Tessalônia. Até coloquei no mapa para vocês terem uma ideia dessa cidade, que era extremamente importante para aquele mundo. Era uma cidade que tinha uma localização estratégica, porque ela estava aí nesse porto natural, junto ao mar Egeu. Ela estava localizada entre Roma e a Ásia. Então era extremamente estratégica essa cidade. A visita de Paulo a esta cidade está lá em Atos capítulo 17, e possivelmente ele passou ali umas 3 semanas, depois que ele foi expulso com Barnabé daquela cidade. E ele escreve então para estes irmãos daí, e o curioso sobre essa carta é que ela não tem nenhuma reclamação dos irmãos. Ela tem elogios, ela tem admiração, a despeito da perseguição que aqueles irmãos estavam vivendo ali naquela cidade. E a preocupação central de Paulo aí, embora ele tenha outros assuntos, mas eu diria que a preocupação central dele é justamente talvez corrigir algum entendimento errado sobre essa segunda vinda do Senhor. É possível que alguns estivessem perguntando, por exemplo, os que morreram, onde é que eles estão? O que é que vai acontecer com eles quando Jesus vier? E ele responde isso no capítulo 4, que nós não vamos tratar aqui. E inclusive no verso 13 do capítulo 4, talvez esteja aí na tela para vocês, diz assim, agora irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, no capítulo 4, ele vai trazer uma palavra para a igreja, dizendo, aqueles que morreram, quando Cristo vier, eles não terão nenhuma vantagem sobre aqueles que estão vivos. Eles virão para cá do mesmo jeito, né? Serão beneficiados, receberão um novo corpo. Enfim, ele está falando sobre isso. Agora, ele vai falar sobre os que estão vivos, esperando a vinda de Jesus. Então, a partir do capítulo 5, ele fala sobre, para estes que estão na expectativa da vinda do Senhor. E aí, ele começa o capítulo 5, falando sobre o dia do Senhor.
Interessante nos determos um pouco aqui sobre o dia do Senhor. No Antigo Testamento, essa expressão, ela aparece várias vezes, o dia do Senhor. Às vezes aparece como o terrível dia do Senhor, às vezes aparece como o último dia, ou o dia da salvação. O importante é nós percebermos que Paulo está se referindo a algo que está totalmente conectado com a expectativa que havia naquela época. Lá em Isaías, capítulo 13, verso 9, diz: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Jeremias 46, 10 diz: porque aquele dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. Então, a expectativa era que esse dia esperado pelos judeus, era um dia em que haveria vingança de Deus contra os inimigos do seu povo, mas também era um dia de salvação para o seu povo. Afinal de contas, Deus estaria livrando o seu povo dos seus inimigos, dando aos pecadores aquilo que eles mereciam. Então, para o judeu, o tempo estava dividido entre essas duas eras. A era do presente, que tinha a ver com o sofrimento, com a expectativa, e essa era do futuro pós esse grande dia, quando de fato Deus viria julgar os inimigos do povo do Senhor. E aí Paulo relaciona esse dia com a volta de Jesus. Jesus voltará nos últimos dias. E aí, lá em Atos capítulo 2, você tem aqui a interpretação de Paulo em relação a Joel, a profecia de Joel, que vai dizer lá no verso 16: Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ou seja, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, os últimos dias é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, já estamos vivendo os últimos dias na expectativa do dia do Senhor, na expectativa desse grande dia. Então, o que é que nós podemos, à luz desse texto, aprender sobre o dia do Senhor, sobre a segunda vinda de Jesus? Primeiro, ninguém sabe o dia nem a hora. Paulo vai dizer, irmão, no que se refere aos tempos e às épocas, interessante que essa expressão tempos e épocas não é um termo novo aqui, tá? Não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Lá em Atos 1, 6, 7, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Lá em Mateus 24, 42, respondendo também aos discípulos, ele diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, nós não sabemos, não importa que saibamos, essa é a primeira lição do texto, nós não sabemos quando o nosso Salvador virá, nós não sabemos, e infelizmente ao longo da história, alguns malucos aí, algumas malucas, eles tentaram adivinhar o dia que Cristo retornaria, totalmente seguindo contrário àquilo que Paulo está dizendo aqui. Não importa sabermos, não cabe a você saber, mas alguns, como a própria Ellen G. White, vai tentar profetizar essa volta, dizendo que ele voltaria em 1850 ou 1851. O Joseph Smith, fundador dos Mormons, a Ellen G. White é a grande fundadora aí dos adventistas, né, que eles bebem muito da fonte da Ellen. O Joseph Smith também vai dizer que ele retornaria 56 anos depois, de 1835. Todos erraram. E não acredite em ninguém que diz que sabe. Porque se alguém diz que sabe, está mentindo. Porque a palavra é clara. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Mas o que é que Paulo diz aqui? Ele virá, e ele virá de forma repentina, como um ladrão. Caramba, está comparando Jesus a um ladrão? Não é comparando Jesus a um ladrão, mas a forma que ele virá, de forma repentina. Porque o ladrão não avisa você antes, né? Rutinho, tal dia eu vou te roubar, viu? Se tu ficar lá esperando, pega a baladeira e que eu vou chegar lá para... O cara não avisa.
né? Então, a ideia que Paulo está dizendo é, ele não vai avisar, você não sabe, mas diferente de um ladrão comum, dizem que o brasileiro só bota o cadeado depois que é arrombado, né? Às vezes tem essa ideia aí, mas diferente de um ladrão comum, é que não haverá mais chances, depois de Cristo voltar, de colocar cadeados, não haverá mais possibilidades de trancar a porta, não haverá mais, meus queridos, porque ele virá apenas uma vez. Infelizmente, diferente dos ladrões que nós temos aqui neste mundo, né? Que não é só uma vez, mas Cristo só virá uma vez, e de uma vez por todas. E aí tem gente que diz, não, mas ele vai voltar nada, isso é conversa, olha o tempo, já passou 2000 anos, e diz que estava às portas dele voltar, e cadê ele? Aí Paulo parece que respondendo essas pessoas, no verso 13, ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, se não estiverem nem aí, achando que ele não vai voltar mais, que está tudo em ordem, que talvez nem precise mais que ele volte, aí ele diz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Vai parecer um dia normal, vai parecer um dia comum, e de uma hora para outra, ele virá, e ninguém escapará desse dia, meus queridos, ninguém, todos estarão diante do justo juiz, os filhos de Deus e os filhos das trevas. E aí Paulo vai dizer, segunda lição para nós aqui, primeiro que nós não sabemos o dia, nós não devemos saber, nem devemos procurar saber, mas ele virá, e ele virá de forma repentina. Segundo, que há diferença entre como os filhos da luz tratam esse dia, ou como esse dia tem implicações na sua vida, diferente das implicações que tem na vida dos filhos das trevas. Verso 4, 5 e 6. Mas vocês, irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo está dizendo, vocês não estão em trevas. Vocês não são mais quem vocês eram. Eu sei, vocês não são quem deveriam ser. Eu sei disso, você não é. Mas vocês já não são quem eram. Vocês agora são filhos da luz. Vocês foram transportados do reino das trevas, da certa condenação, para agora transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino da graça. Agora vocês são objetos da graça de Deus. Vocês não estão mais perdidos. E estes que não estão mais perdidos, e estes que não são filhos das trevas, mas filhos da luz, eles estão sempre prontos para este dia. Eles estão sempre vivendo na expectativa deste dia. Eles vivem sempre numa atitude de vigilância, sabendo que o seu noivo, sabendo que o seu Salvador poderá chegar a qualquer lugar. Quando ele diz não durmamos, a ideia aqui é não seja desleixado. Não é a ideia de não dormir, porque assim não sobrevive sem dormir, né? Se bem que tem gente que dorme até demais. Então, não durma, não se desleixe, não seja relapso, não esmureça, não ache que ele não vem, porque ele vem. E quando você ouve as notícias deste mundo, as notícias trágicas deste mundo, o filho da luz não perde o ânimo. Ele passa por este mundo, pelas dificuldades deste mundo, sem desistir, sem perder o ânimo, porque a expectativa dele não está neste mundo. A expectativa de redenção dele não está nas pessoas deste mundo. Ele sabe que, ainda que o amanhã não o pertença, e pode ser de fato pior amanhã, ele sabe que o amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Portanto, ele vive todo dia em paz, apesar do mundo pegar fogo ao seu redor, apesar da guerra ao seu redor. Ele vive com uma paz interna, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é só possível quando essa verdade de que o nosso Salvador não tardará e virá, de fato fizer morada no nosso coração e mudar a nossa vida. E nós não colocarmos, meus queridos, expectativas erradas nas coisas erradas, porque você não vai encontrar felicidade nos braços de alguém, você não vai encontrar felicidade no tamanho da sua conta bancária, você não vai encontrar felicidade na sua popularidade, no seu sucesso, você não vai. E se você colocar
o fundamento da sua vida, o propósito da sua vida nestas coisas, você se frustrará. Se frustrará. Porque, de fato, esse mundo pode até prometer, mas ele não pode lhe dar aquilo que somente Cristo pode lhe dar. O nosso Salvador virá. E os filhos da luz são sóbrios. Sobriedade aqui é para fazer o contraponto à embriaguez. Mas a ideia aqui não é sobre bebida alcoólica, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre alguém que vive com os olhos abertos, atentos, moderado, né? Alguém que é equilibrado, alguém que vive com os pés aqui na terra, mas com a cabeça no céu, entende? Não é cabeça no céu no sentido de você estar aluado, não é nesse sentido, mas é no sentido de não perder de vista que o seu Salvador virá, não perder de vista que nós não podemos colocar a nossa esperança neste mundo. No verso 8, Paulo vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Os filhos da luz vivem com esperança, meus queridos. Não vivem como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Esperança em quem? Em Cristo. A nossa fé nos traz esperança. A nossa fé nos traz certezas da salvação. Certeza de que o nosso Salvador virá. É alguém que diz com toda convicção: eu sei que eu sou salvo. Mas ele diz isso não com orgulho, não porque sabe que a sua salvação em alguma maneira é porque ele é bom ou porque ele merece. Não. Quando ele diz: graças a Deus que eu sou salvo, eu sei que eu sou salvo, eu estou antes demonstrando uma fé na obra de Cristo, uma fé na palavra de Deus, que diz lá em 1 João capítulo 5, verso 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esta coisa vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nós temos a vida eterna, não importa o que vai acontecer conosco aqui, nada pode mudar essa realidade, e isso deveria, essa verdade deveria de fato implicar em como nós encaramos este mundo, e como nós criamos expectativas neste mundo. A salvação, ela se dá em 3 tempos. Primeiro, ela está relacionada com o passado, ou seja, em Cristo nós somos salvos da culpa, nós fomos salvos do castigo, por quem somos. A salvação, ela se dá também no presente. Em Cristo nós estamos sendo salvos diariamente do poder do pecado, mas ela também tem uma expectativa futura. Em Cristo nós seremos salvos um dia, de uma vez por todas, da presença do pecado em nossas vidas, mas isso só acontecerá quando o nosso Salvador voltar, e Ele virá. Ele virá, meus queridos. Não tenhamos expectativas erradas sobre nós mesmos também. Nós não atingiremos aquilo que Deus espera que nós sejamos aqui neste mundo. Isso não quer dizer que nós nos esforcemos para isso, mas não se culpe demais. Seja mais tolerante consigo mesmo. Perdoe a si mesmo. As provações e sofrimento desta vida não pode de forma alguma nos levar a colocar a esperança na vinda de um Salvador humano. A miséria da nossa nação, o problema que está acontecendo na nossa nação, não pode gerar no meu e no seu coração a expectativa da vinda de um Salvador humano para fazer novo todas as coisas, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Somente quando o nosso Salvador voltar, e Ele voltará. E diferente dos filhos da luz, os filhos das trevas, que não são sóbrios, que não têm esperança, diante do dia do Senhor, lá no verso 3 ainda, quando esses filhos das trevas estiverem achando que está tudo bem, que está tudo ok, a conta bancária, e não precisa de Deus para nada, porque Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar, aí a palavra de Deus diz que eis que sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A mulher, quando começa a entrar nas dores de parto, aquela dor não volta mais. Já era. Vai agora até o fim. O que Paulo está dizendo é que quando Cristo vier, quando as trombetas tocarem, vai iniciar já as dores.
Mas, meus queridos, não para nós, não para os filhos da luz, mas os filhos das trevas, de fato sofrerão, serão destruídos, sofrerão com as dores de parto, e não haverá mais volta. O próprio verso diz que eles não me escaparão. Eles podem até escapar da justiça humana, e é possível que alguns escapem da justiça humana. Eu não quero nem falar aqui para não entrar no outro assunto. É possível que homens maus estejam em posições de privilégio na nossa sociedade, porque a justiça humana, ela é corruptível, ela é injusta, mas o nosso Deus não é. E os ímpios, e aqueles que não admitirem que precisa de um Salvador, e não um Salvador humano, e aqueles que não perceberem que sem Cristo não poderão se livrar do justo juízo, estes, meus queridos, não terão salvação. Estes serão destruídos, estes serão condenados. Estes que Paulo vai dizer aqui que vivem dormindo, em contraponto ao que está sóbrio, estes que estão embriagados, a ideia aqui é que não estão alertas, como bêbados que não estão alertas, é essa a ideia. Estes estão vivendo num paraíso falso. Estes que estão vivendo alienados de Deus, numa segurança falsa, achando que o dinheiro é tudo, achando que o poder é tudo, achando que não precisam de Deus. Estes, meus queridos, que vivem numa indiferença moral, num desinteresse total pelas coisas de Deus, para estes, se eles não confessarem Jesus, eles não têm esperança alguma. E eles vivem assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Da mesma forma que os filhos da luz e das trevas vivem de forma diferente perante essa realidade no dia do Senhor, eles também serão tratados de forma diferente. Diz aí o verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós não precisamos temer este dia. Nós não precisamos temer, porque de fato, neste dia, nós estaremos frente a frente com aquele que é santo, santo e santo. E olha para nós, quem somos nós? Quem poderá subsistir diante daquele que é santo, santo, santo? Ninguém. Até os anjos se escondem diante da santidade de Deus. E nós um dia estaremos face a face com Ele e não seremos destruídos. Sabe por quê? Não porque você é bom, não porque eu sou bom, porque estaremos em Cristo, porque fomos salvos por Cristo, porque aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos, Cristo fez por nós, porque a dívida que deveríamos pagar e nós não pagamos, Cristo pagou por nós. Então nós não precisamos temer, porque Deus não nos destinou para a ira. É muito bom, e Deus é amor, glória a Deus por isso, e é muito bom falar do amor de Deus, né? É muito bom, e nós gostamos de ouvir falar sobre o amor de Deus, o amor incondicional do Deus que nos amou apesar de nós. Mas esse mesmo Deus que é amor, é fogo consumidor. Esse mesmo Deus que é amor, é um Deus irado contra o pecado. E essa ira, e esse cálice, que Jesus bebeu no nosso lugar, um dia os ímpios beberão, meus queridos. Eles beberão, porque o nosso Deus está irado com o pecado e com o pecador. E aquele que não confessar Jesus, não tem salvação, não há saída, ele vai beber. Como diz aqui, Deus não nos destinou para a ira, a nós não, os filhos da luz não, mas os filhos das trevas sim. Os filhos das trevas estão destinados para a ira. Nós estamos salvos mediante quem? Jesus Cristo. A nossa segurança da salvação está em Cristo. Então não precisamos temer esse grande dia, porque quando estivermos diante de Deus, Deus vai olhar para nós e vai dizer: ah, já sei, salvo em Cristo Jesus, vem para a direita, para o meu reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Vocês são minhas ovelhas, não são bodes, não são bodes. Nós podemos ficar seguros, tranquilos neste dia, porque nós não confiamos em nossas obras, nós confiamos na obra de Cristo, na obra de Cristo que foi perfeita, foi cabal, substituiu a nós. Nós não confiamos na nossa santidade, mas na santidade de Cristo, na pureza de Cristo, e no sangue dele nós fomos purificados. A nossa dívida foi paga, e Deus não vai cobrar duas vezes, meu querido.
a mesma dívida, jamais. Em Cristo Jesus, a nossa salvação é garantida. E em Cristo Jesus, nós seremos mais que vencedores. E com respeito à nossa salvação, Paulo diz, nós fomos destinados por Deus. Ou seja, a salvação não é um resultado da minha obra, dos meus méritos, do meu desempenho, não. Foi Deus. Gálatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras. Pois por obra da lei nenhuma carne será justificada. Cristo, somente Cristo pode nos libertar do dia do juízo, no dia do julgamento, no grande dia, no dia do Senhor. O interessante é que a salvação, ela tem dois aspectos. Ela tem passado, presente e futuro, mas tem um outro aspecto também que é negativo e positivo. Se por um lado, ela tem esse aspecto negativo de que a salvação me livra da ira de Deus, ela me livra da condenação. Em outro aspecto, ela é positiva, porque ela imputa sobre mim, eu me aproprio da justiça de Cristo. Ela coloca em mim a obra de Cristo, de tal forma que quando Deus olha para mim, Ele não me vê um pecador condenado, mas me vê um salvo pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Um salvo pela fé que eu deposito na obra daquele que me salvou. E aí por isso que ele vai dizer, então meus queridos, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, verso 10, vivamos em união com Ele. Ou seja, o que vai importar é se quando Ele vier, quando o nosso Salvador voltar, se nós estamos unidos a Cristo ou não. Você já se uniu a Cristo? Você já confessou os seus pecados, dizendo, Senhor, Senhor, eu sei que eu não consigo me salvar por mim mesmo. Eu sei, por mais que eu tente, eu não consigo ser quem eu sei que eu devo ser. Porque há uma coisa em mim que não deixa, e essa coisa que há em você, meu querido, é o pecado. Não deixa mesmo, e não vai deixar. E o pecado é para que a gente perceba a nossa incapacidade. Nós não seremos salvos por obediência, porque ninguém merece, ninguém jamais obedecerá o suficiente. Mas nós somos salvos sim, pela obediência de Cristo, a lei de Deus. Nós seremos salvos sim, por Ele ter feito o que nós não conseguimos fazer. Terceiro, e por fim, nós estamos unidos nele, e agora, nessa certeza da vinda de Jesus, ela deve gerar em mim não desespero, não medo, mas consolo e edificação mútua. No verso 11 ele diz, consolai-vos, meus queridos, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, essa certeza, essa confiança de que nosso Salvador virá, deve trazer sobre mim e sobre você, não desespero. Ah, rapaz, Jesus vai estragar os meus planos. Não, vem agora não, Jesus, deixa eu ver meu neto crescer, deixa eu ver. Como se Jesus voltar não fosse a melhor coisa que poderia nos acontecer. Então, essa certeza deve trazer para nós desejo de que Ele volte, desejo ardente no nosso coração, mas também consolo. Consolo. O crente, ele não só consola a si mesmo, o crente, ele não só edifica a si mesmo, mas quando o seu irmão estiver passando por problema, por dúvidas, por fraqueza na fé, você deve chegar para ele e dizer, meu irmão, se anime, meu irmão. Se alegre, meu irmão, porque o nosso Salvador virá, meu irmão. E tudo isso vai passar, meu querido. Tudo isso vai passar, essa dor vai passar. Tudo isso vai passar, então se anime. Ou seja, essa verdade da volta do nosso Salvador tem que gerar em nós consolo nas horas das tribulações. Que nós possamos edificar uns aos outros na palavra a partir dessa verdade. Não devemos temer, conforme diz o escritor aos Hebreus, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. E essa segunda e única volta de Jesus Cristo, ela vai colocar um ponto final na história. Ela vai fechar as portas da oportunidade para os homens e mulheres. Nós não devemos temer, glória a Deus. Para aqueles que já confessaram Cristo, não precisa
temer. Ministério de Música, pode subir, irmão. Não precisa temer esse dia. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu suficiente Salvador, eles devem tremer de medo deste dia. Eles devem viver apavorados, porque neste grande dia, no dia do Senhor, eles estarão frente a frente com o justo juiz. E não haverá inocentes diante de Deus. Não haverá segunda chamada. Não haverá novas oportunidades depois que o nosso Salvador chegar. A verdade é que o nosso verdadeiro Salvador virá. Ele virá, meus queridos. E diferente do presidente de Uganda, que foi um presidente extremamente maldoso, ele realmente vai transformar todas as coisas. Diferente das promessas humanas e políticas, ele realmente vai realizar todas as coisas que ele prometeu. E ele vai transformar este mundo. Ele vai exterminar o mal da face desta terra. Ele vai realmente estabelecer justiça plena. Somente sobre o seu reinado, o reinado do verdadeiro Salvador, não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá mais injustiça social, não haverá mais necessidade de andarmos com máscaras e tomarmos remédios, sofrermos dor, porque Ele vai apanhar todas as lágrimas em suas mãos. Ele de fato há de transformar todas as coisas, meus queridos. E que canção belíssima as mulheres cantaram, né? Desse anseio, desse dia encontrarmos o nosso Salvador e junto com Ele vivermos para sempre uma vida de bonança, de alegria eterna. Vivamos aqui como cidadãos dos céus, sem perder de vista as nossas responsabilidades com o reino daqui, com a nossa cidadania terrena. Mas passemos pela tribulação, ansiando a volta do nosso Salvador, sabendo que de fato o melhor de Deus ainda está por vir. E é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O crente, ele tem essa visão real sobre a vida. Ele não cria expectativas neste mundo que somente Cristo pode supri-las. Ele não cria expectativa nas pessoas, na volta, na vinda de um Salvador, de alguém que vai... Não. Nós vivemos aqui, temos responsabilidades, devemos fazer a nossa melhor parte. Mas devemos viver aqui vigiando, enquanto o dia do Senhor não vem. Sejamos atentos, fazendo a nossa parte, sendo diligentes na obra do Senhor, fazendo a sua vontade, e sobretudo desejando ardentemente essa volta, porque neste dia, meus queridos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa pessoa que não está nem aí para Deus, ela vai dizer: vocês estavam certos. Mas não haverá mais tempo para ela, não haverá mais possibilidade, não, porque a fé cristã tem a ver com que crê naquilo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer, porque a palavra está dizendo, porque aquele que prometeu há de cumprir. Como aquele filme que você assistiu várias vezes e já sabe o final, né? A vida cristã é assim. Nós já sabemos o final. Nós seremos vencedores. O nosso rei voltará, o nosso Salvador voltará. O nosso final já está decretado, é um final de vitória. Nós venceremos no fim. Existem duas atitudes que você pode tomar em relação a essa verdade de que o Salvador voltará. Primeiro é indiferença. Você pode sair daqui, se você ainda não confessou Jesus, não sei, indiferente a essa realidade. Mas essa sua indiferença não vai mudar a verdade de que o Salvador virá. E Ele não virá mais ofertando salvação, virá agora como justo juiz, julgando os vivos e os mortos. E a sua outra atitude é vigilância e trabalho. Vigiemos, trabalhemos para o reino, trabalhemos para o nosso Salvador. Qual é a sua atitude diante dessa verdade, meus queridos? Indiferença ou vigilância e trabalho? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Estou vendo agora, que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos cantar e desejar no nosso coração, porque realmente, meus queridos, somente Ele para mudar todas as coisas. Que essa seja uma oração da nossa vida e um desejo da nossa alma. Cantemos ao Senhor.